Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Agradeço minha oportunidade, passo a palavra ao pastor. Desce paz, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amado, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Hoje a moça sumiu indo para a escola. E eu orei por ela agora à tarde e disse para a vovó dela: antes de acabar o culto, Deus vai fazer essa moça aparecer. A avó mandou mensagem agora e disse que apareceu, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Amém, Jesus. Amado, eu tenho dito aqui sempre que se você passa por alguma luta, algumas coisas da tua vida não andam, algumas doenças que não são curadas nunca, uma situação financeira que não se desenrola jamais, você precisa de oração. Aí não dá para me obrigar você a receber essa oração, mas você pode procurar a igreja, os obreiros, o pastor, orem comigo, me ajudem, e a gente vai estar ajudando você, amém? 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 Às vezes a pessoa fala: pastor, eu estou na luta, eu falei: mas você não pediu ajuda, homem de Deus, mulher de Deus? Amado, nós temos um inimigo que trabalha contra a nossa vida o tempo inteiro. Eu já orei com pessoas da entidade baixar e falar: eu não estou deixando o casal junto. Eu não deixo ele tocar nela, ela nele, e tudo isso você precisa entender que Jesus não mentiu nem para mim e também não mentiu para você. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Qual que é esse ladrão? Pode ser o diabo, se você quiser, colocar nele essa culpa. Amém? Então, peça ajuda. Quando a gente for chamar para poder orar, você pode vir. Pessoas que sentem os calafrios na igreja, nos tremura, nos estranha, é porque Deus quer fazer uma obra grande. Mas a pessoa não se expõe, não. Ela vem para a igreja e vai embora do mesmo jeito que chegou e não leva a bênção embora. Você é uma pessoa inteligente, então busca ajuda. Amém? Pastor, eu estou tentando romper com um vício, com a situação e não consigo. Você precisa de ajuda. Vamos orar e Deus vai fazer a obra, certo? Amém? Você sabe que quinta-feira é um culto de ensino bíblico, tá, mano? Domingo é um culto mais para a família, mas quinta é ensino, é tutano de boi, é alimento sólido para quem já cresceu um pouco mais na fé, certo? Amém? E já faz 2 anos, quase 2 anos, um ano e tanto, nós estamos pregando todo dia um capítulo da Bíblia. Você lembra disso? Sim. E hoje, qual que é o capítulo? Hebreus capítulo 7. Hebreus é um livro complexo, complicado, mas Jesus dá graça para a gente poder compreender. Amém? Aí se puder ficar em pé para nós vermos, se você estiver beber, pode ficar sentado, não tem problema não. Então, se você puder dar mais som nas caixas principais, sem ser o retorno, pode ficar à vontade aí. Hebreus, amados, nós não sabemos quem escreveu, tá? Tem gente que fala que foi Paulo, mas não disse que foi Paulo. Pode ter sido Timóteo, pode ter sido Lucas, pode ter sido qualquer um deles e nós não sabemos. Muitos acreditam que foi Paulo, mas o linguajar, a forma que foi escrito é diferente das cartas de Paulo e não tem assinatura de Paulo. Então, é errado falar foi Paulo que escreveu. Não está escrito aqui, não diz que foi ele. Então é errado, nós não sabemos quem foi. Nós sabemos que é uma carta abençoada, que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, certo? Para você entender aqui o que nós vamos falar, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, depois nós entramos no 7. Hebreus 6, 19 e 20. Que nós vimos semana passada, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, como primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta a rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo
tirá-lo dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido nascido de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenanças por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a uns sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, com F maiúsculo, Jesus, perfeito para sempre. Amém? Coloca sua mão para cá, por favor, Marcos. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Pedimos a Ti que traga luz sobre todo esse texto, um capítulo difícil para nós, não para o Senhor. Revela ela, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Eu quero repreender nesse ambiente tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que perturbou a tua mente durante todo esse dia, está repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Toda canseira, em nome de Cristo, seja repreendido. Se você está sentindo dor, seja curado agora pelo poderoso nome de Jesus. Tudo aquilo que é contra a tua vida, eu mando embora no nome santo de Jesus. Deus, eu peço a tua bênção, cobre-nos com teu sangue. Espírito de Deus, tu és bem-vindo para falar neste lugar. Fala conosco, Senhor, pela glória, honra e louvor do nome do Senhor. O nosso parente que não está aqui, cobre ele com teu sangue lá, guarda ele e livra ele em nome de Jesus. Seja conosco, Deus. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar-se, amado. Então, se você quiser tirar um pouco aqui do retorno, talvez estou dando microfonia por causa do retorno. Nosso tema: Cristo, sacerdote único e perfeito. Cristo é o nosso sacerdote único e perfeito. Amém? Quero dar as boas-vindas para quem nos visita. Deus te abençoe em nome de Jesus. A minha oração nessa tarde foi para que Deus abençoasse você. Amém? Vivemos um tempo de pessoas inquietas, preocupadas, ansiosas. Pessoas saem para trabalhar de manhã querendo que fosse tarde já para voltar. Isso é angústia, não. Isso é canseira. Deus tem poder para renovar a tua vida, amém? Amém.
Pessoas dentro estão tão preocupadas que não conseguem desconectar, não conseguem dormir. Deus tem poder para aquietar a tua alma. Amém? Você crê nisso mesmo? Glória a Deus. Então, nosso tema, Cristo como sacerdote único e perfeito. A visão do escritor aos Hebreus é mostrar que Cristo, sacerdote, é maior do que o sacerdócio levítico da lei de Moisés. Por todo Hebreus você vai ver dizendo que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma tipologia, não é Cristo, é um tipo de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem comer, sem fim, é uma tipologia. Amém? Assim como Josué é um tipo de Cristo. Josué entrou com o povo na terra prometida, e Jesus ele é o nosso pastor e nos conduz à vida eterna. Amém? Então, para você entender, a visão de quem escreveu Hebreus, que nós não sabemos quem foi, se você sabe, você me fala, e me prova também, onde está o nome de quem escreveu, é dizer que Jesus é maior do que Levi, do que o sacerdote levítico, é maior do que Abraão, é maior do que Moisés. Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Amém? Melquisedeque não teve genealogia, não fala quando ele nasceu, quando ele veio a óbito, né? Não diz a Bíblia, porque ele é um modelo, conforme eu disse, de Cristo. E Cristo é um ser eterno, sem começo e nem fim. Amém? Miqueias capítulo 5, versículo 2 fala de Cristo Jesus, antes de nascer, muitos séculos antes. Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus, amém? Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso. Amém? 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías falou que um menino nasceria e seria o príncipe da paz. Amém? Falando de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Certo? Amém? Falando de Jesus. A palavra, o verbo encarnado. Amém? Amado, você tem que tomar cuidado com o que você lê. Tem uma Bíblia chamada Novo Mundo, que a tradução dela não é correta. Essa Bíblia é dos Testemunhos de Jeová. Esse versículo aqui na Bíblia deles diz assim, que Jesus, como está escrito lá, vamos ler, que o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. Lá não diz que Jesus é Deus, igual Deus Pai. Um Deus com D minúsculo pode ser um anjo, pode ser um demônio, mas lá eles têm isso aí. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você lê. Você pega um negócio que não é correto e está lendo. Para você ter uma ideia, essa Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. E eles traduziram do inglês para a nossa língua, perderam muita coisa nessa transliteração deles. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Mas eu cheguei na casa de uma pessoa que tinha uma Bíblia dessa. Eu não falei nada porque, não vou contrariar a pessoa, mas você tem que ter entendimento, você tem que pesquisar aquilo que é e aquilo que não é. Jesus, ele é Deus, assim como Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? Pastor, como isso funciona? Eu não sei explicar e ninguém nunca conseguiu. Mas é uma pessoa com um atributo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Hebreus 1:8 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, falando do Senhor Jesus, e certo de equidade é o certo do seu reino. Está falando de Jesus. No Salmo 110 é a citação que Jesus, a primeira delas, que Jesus seria o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Foi aqui que Jesus foi constituído sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No tema do capítulo 10, está assim escrito o que aí? O reino de quem aí? O letra preta em cima, o 110. Alguém abriu a Bíblia? Ninguém abriu a Bíblia? 110? Quem que escreveu isso aí, pastor? Pelo amor de Deus, me ajuda. Em Hebreus, estou olhando. Estou em Hebreus. Alguém falou ali, reino de quê? O reino do sacerdote do Messias. Tem mais alguém que tem assim? Não sei, você quer abrir a Bíblia, depois vocês vão falar. Como vocês vão saber se eu estou mentindo para vocês ou não? É abrir a Bíblia, a palavra de Deus. A sua, Marcelene, como está aí? O reino do sacerdote do Messias. Quem é o Messias de Israel? O Messias de Israel. É quem? Jesus Nazaré. Amém? Então aqui está falando de Jesus. Vamos lá. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha. Olha só, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus olhos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Qual que é o que? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus mata, não mata. Brinca não, que não mata. Deus fala assim, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, é amor, é longânimo, mas Deus é justiça também. Não briga com Deus não, amém? Alinha a tua vida, para de ser pilantra, picareta, e alinha a tua vida, porque o machado vai vir no pescoço de quem não se arrepende. Esse evangelho aqui, a pregação, não é que você vai comprar um carro com a mão, se Deus te der, amém. Não é que você vai casar no mês de março, no ano que vem, se casar, amém, né? É menos um aí, encagado. Mas a palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque é chegado no reino dos céus. Tudo bem? Deus já jogou muita gente no inferno e vai continuar lançando. São pessoas que não querem Deus. Escuta, mas não se arrepende, não toma o norte na vida. E Deus nos ama, certo? Mas não ama o pecado, não, amado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecador. Então alinha a tua vida. Deus está mandando dizer para alguém: alinha a tua vida. Deus te deu 3 oportunidades. A quarta vai ser uma chave no teu pescoço. Você entender que você tem que sair dessa vida podre que você está. Amém? Posso continuar? Tantas vezes que Melquisedeque é citado em Hebreus, faz qualquer curioso querer saber onde na Bíblia fala dele, ou quem é ele. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20 fala desse rei, sacerdote e rei. Versículo 18 e 20. Obrigado por quem perguntou aí. É sinal que está interessado. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Primeira menção de dízimo na Bíblia foi essa aqui. Se bem que era o costume daquelas terras, quando saiu os reis para a guerra, eles tiravam parte e ofereciam como dízimo, mesmo não tendo Deus de Israel como Deus. Foi normatizado, virou norma, lei em Números capítulo 18, versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-o por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando recebeis os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Amém? Somente nesse capítulo 7 tem 6 menções de dízimo. Pastor achava que era só na antiga, lá no Velho Testamento? Não. Só nesse capítulo tem 6 menções de dízimo.
Vamos ver o que Deus está querendo falar conosco? Amém? Amém? Tudo bem? Posso continuar aqui? E quando o negócio é dízimo, tem gente que vira cara. Você não é obrigado a fazer nada. Certo? Amém? Certo? Amém? Então vamos lá. Dízimo, vou pegar 3 tempos de dízimo aqui. Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 10, diz, na lei de Moisés: roubará o homem a Deus? Todavia vós que roubais nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, vós que roubais a mim toda a nação. Certo? Lá Deus fala de fidelidade e honra, se você for ler o contexto ali. Mas lá em Mateus 23, Jesus fala que era para dizimar, mas não podia esquecer da justiça, misericórdia e fé. Certo? Amém? Em Hebreus capítulo 7, versículo 8 diz: aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Foi escrito em 64 depois de Cristo, e a igreja, quando começou, a igreja primitiva, eles dizimavam. Aqui são homens que recebem dízimo. Quem estava escrevendo isso que naquele tempo, naquele momento, pessoas ainda recebiam dízimo. Então é uma prática que está no velho, na transição da lei da graça que é Cristo, e também no Novo Testamento. Amém? Vamos dar uma analisada nisso aqui mais perto, principalmente em Mateus 23, que as pessoas não entendem que Cristo falou: olha, vocês dão o dízimo do comido, lá da hortelã, vocês deviam fazer isso, mas deviam também agir com justiça, com misericórdia e com fé. É isso mesmo? Então Jesus nunca disse que não era para dizimar. Alguns falam assim: pastor, mas só tem esse, eu tenho esse. Me mostra Jesus dizendo para você não entregar o dízimo. Mostra para mim, e a pessoa não tem, né? Então eu tenho que Jesus disse, que é para dizimar, certo? Mas uma coisa que eu percebo dentro da igreja, eu sou crente há 31 anos já, a pastor só apenas 10, estou menino pastor, estou aprendendo ainda. Mas uma coisa que eu observo de longa data é que o dizimista, ele é movido por justiça, por misericórdia e por fé. Eu não entendia isso, mas eu vim a entender. O dizimista, ele tem um senso de justiça muito grande no coração dele. Ele quer ser justo. O que ele entende? Eu preciso ser justo onde eu congrego. Para manter a estrutura dessa aqui não é barato. Os irmãos que pagam, porque o pastor não tem dinheiro para nada, mas eles que pagam, né? Então, uma pessoa que dizima aqui ou na igreja dele, ele tem um senso de justiça muito grande dentro do coração dele. Eu preciso ajudar a manter aquele lugar. Quando ele não faz, ele se sente mal. É como se ele estivesse sendo injusto com alguma coisa. Ele tem um senso de justiça muito grande. Se tivesse um clube aqui na cidade, que tivesse uma piscina, tivesse um campo de futebol, tivesse um lugar para você ir, você teria que pagar uma taxa mensal. Sim ou não? Para você ser sócio? Amém? Certo? Amém? Se você quer fazer um casamento, quer alugar um lugar, você tem que pagar. Tudo bem? O dizimista, ele tem esse senso de muito grande dentro dele. Eu sou justo, eu preciso ser justo. Amado, tem pessoas que estão há 30 anos em igrejas, em uma e outra, e nunca abriu o coração para ser dizimista. E incrível que ele sempre paga 10, 15, 20 para o outro lado. E isso que não é ameaça para você, tá? Mas a pessoa sempre paga de um jeito ou de outro. Eu digo isso por experiência, quando eu não era. Carro de motor, e não sei o que. Uma vez soltou a roda do meu Passat, entrou no mato, 3 km para dentro, eu fiquei lá com aquele carro quebrado lá no Machadinho, paguei para os moleques para achar o pneu para mim, né? Mas sim, pela minha experiência, eu sei que a pessoa sempre paga de um jeito ou de outro aquilo que não é dele. Tudo bem? Então, segundo Cristo, um dizimista, ele é justo, ele tem justiça no coração dele. Ele também usa de misericórdia. No grego quer dizer oikitimo ou elos, que quer dizer solidariedade, identificar-se com alguém ou com algo. Isso quer dizer misericórdia. Se identifica com algo. E também é fé. O dizimista é alguém que é movido por fé. Sim ou não? Você tem 100. Então não dá para pagar as contas. Você tira 10 e fica 90. E você precisa crer que aqueles 90 vai dar para pagar o que 100 iria pagar, o que 100 não conseguiria pagar. Isso é fé, não é? Então todo dizimista, ele tem isso, ele tem justiça, misericórdia e ele tem fé. E ele é movido por isso, amado. Eu analiso quem é e quem não é. E quem é,
quase sempre, não sempre, mas tem uma vida mais equilibrada do que quem não é. Tem uma pessoa da igreja que está dizimando tem 3 semanas. Isso vai dizimar toda semana porque não consegue juntar um mês, né? E um dia essa pessoa veio conversar comigo e falou: pastor, a partir do mês que vem eu vou dizimar. Eu falei: não fale isso, fica quieto. Você fala e não consegue, fica quieto. Quem sabe você não consegue? É verdade, né, pastor? E começou. Mas eu creio que o inimigo trabalha contra muita gente nessa área. Todo fim de ano eu mando mensagem para os irmãos: alguém quer que eu faça aqui um negócio do dízimo, com o envelope do dízimo? E muita gente pede. Se você olhar naquela caixinha, tem muito envelope com nome que nunca foi tocado. E eu não creio que a pessoa fez isso porque pensou em fazer isso. Ele até tinha um propósito bom, mas algo não deixou ele abrir o coração. Tudo bem? Então, eu sou contra a pessoa dizer que quem não dizima vai para o inferno. Isso é mentira, mano. Porque senão a salvação é ser pelo seu dízimo. Sim ou não? Hã? Pastor, mas aqui Malaquias diz que vai roubar o homem a Deus. É ladrão. Lá em Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino do céu, né? Tem gente que ameaça com os outros, amado. Eu não posso ser pressionado por nada. Se o cara me espremer, aí eu fico ruim mesmo, sabe? Não sei se é assim também, né? Mas tem gente que faz uma pressão psicológica: irmão, se você não entregar o dízimo, você vai para o inferno, você é um ladrão de Satanás, né? Irmão, fica comendo tudo do céu, eu não quero ir para o inferno. Isso é mentira, mano. Por quê? Alguém pode aqui dizer? Porque a nossa salvação é pela graça, é pelo sacrifício de Cristo, não é pelo dízimo, não é pelo seu dinheiro, não. Amém? Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Tudo bem? Você está entendendo? Amém. Então a pessoa não pode ser coagida a, digamos, entregar o dízimo, mas ele vai se privar de muitas bênçãos de Deus. Se você tem 2 filhos, nós somos 2 igual, mas um é obediente, faz o que você pede, e o outro é rebeldezinho, terrível, né? Igual você tem 2 filhos gêmeos, né? Igual e aí um só faz raiva e o outro só bênção, e os 2 pedem: pai, eu quero um carrinho no final do ano. Você pode até dar para os 2 por um senso de justiça, mas no fundo do coração você sempre vai se inclinar para quem? Para aquele que está sendo correto, certo também? Então tá, para você entender, você não é obrigado a dizimar, mas você pode estar se privando de ser abençoado ainda mais do que você já é. Não, se eu não dizimar, você vai para o céu, porque a sua salvação foi compra pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém? A gente tem que entender isso, amado. Eu não gosto de nada manipulado, nada espremido. Para mim, a pessoa é livre para tomar a decisão que ela quiser, certo? Hebreus 7:8 na Bíblia Take, na Bíblia de estudo que eu tenho lá em casa, diz assim, Hebreus 7:8: se os que morrem recebem dízimo, aquele que vive, que é Cristo, também devia ou não receber. Ou seja, se sacerdotes temporais recebem, o sacerdote eterno não poderia também fazer o mesmo? Amém? Versículo 7, 9 e 10, capítulo 7, versículo 9 e 10. Segundo esses 2 versículos, aqueles que recolhem dízimo também o pagam sobre a sua renda. Nisto, Abraão representou todos os que viriam depois dele. Quando pagou para Melquisedeque, que era uma figura de Jesus, que ainda não tinha vindo, ele estava dando o exemplo, representando todos os que viriam depois dele. Todos, ele quer dizer a mim e a você também. De acordo com o que se entende, amado, quando alguém entrega o dízimo hoje, de acordo com essa prefiguração, com essa tipologia, ele está entregando para Jesus, não para Moisés, não para o sacerdote, Levítico, mas entregando para Jesus. Amém? Esse é o entendimento que você pode extrair, pode pesquisar e pode ver que é isso mesmo. Melquisedeque, rei cananita, sem ancestrais hebreus, que era o povo de Deus, já apontava para Cristo num sacerdócio que seria para judeus, gregos, gentios, que eu e vocês, sábios, bárbaros, livres ou escravos, para todos os que nele crescem. Amém? Sacerdócio levítico era só para judeu, o de Jesus é para todo aquele que nele crê. Melquisedeque não era judeu, ele era cananeu, mas ele não tinha origem, mas ele era rei, ele era sacerdote. Esse Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão, era rei de uma região que séculos depois iria se tornar a capital do reino de Israel, Jerusalém. Salmos 76, versículo 2 diz isso.
No capítulo 7, versículo 11 ao 18, voltando lá para o Salmo 110, é possível ver que esse papel ou ministério sacerdotal seria cumprido por uma figura futura que é Jesus. Um sacerdote como Melquisedeque, que não precisa obrigatoriamente ser descendente de Levi, da tribo dos sacerdotes de Israel. E era, na realidade, maior que Levi, Abraão, Moisés, é o nosso Jesus. Certo, amém? Amém, gente? E Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, diz que ordenanças, que era lei, foi revogada por causa de sua fraqueza e inutilidade, e que em seu lugar foi introduzida a esperança superior que é Jesus, pelo qual nós chegamos a Deus. Amém? Amado, temos muito cuidado. Tem gente que quer continuar na lei de Moisés, mas não quer cumprir os 600 e tantos mandamentos que tinha na lei de Moisés. Às vezes a pessoa quer guardar o sábado, eu não tenho nada contra quem guarda o sábado, nem quem guarda o domingo, nem quem guarda segunda. Mas a pessoa não cortou o prepúcio lá dele ou do filho. Se é para guardar a lei, vamos guardar a lei inteira. Amém? Tudo bem que você pode receber críticas por não ser um guardador da lei nos dias de hoje. Lá no livro, na carta Colossenses 2, versículo 17, diz que, porque tudo isso, os ritos da lei de Moisés, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? A lei de Moisés era a sombra de Jesus, da vida de Jesus à terra. Tudo bem? Você quer ficar com o que é matéria ou com a sombra? Você vai dar um abraço na sua esposa, está ela aqui e está a sombra aqui. Você abraça a sombra ou abraça a esposa? Hã? Então diz para a sua esposa, eu vou dar uns garros no Senhor de meia. Fala aí, você mole. Fala, Renal, negão desse tamanho, molenga. Fala, Cláudio. Sérgio, tem dois Sérgio aqui, dois, né? Cada um mais mole que o outro. Tem uns dois meses, esses Sérgio, esses dois aqui, né? Brincadeira, né? Amém? Hebreus 10, 1 diz assim: olha, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então a lei nunca pode tornar nada perfeito, era sombra. Tudo bem? Pastor, Jesus cumpriu a lei? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Será? Jesus violou o sábado. João 5,18 diz que o povo lá estava com raiva dele. Os fariseus estavam com raiva dele porque ele violava o sábado. Jesus tocou em um cara que tinha lepra, e um judeu, muito menos um rabino, um sacerdote, nunca podia tocar leproso. Jesus tocou. Os discípulos colhiam espigas no sábado, não podia fazer isso. Então, mas Jesus não cumpriu a lei, não. O pastor vai em Mateus 5,17 diz que Jesus falou: não penseis que vim revogar a lei, mas vim cumprir a lei. É isso mesmo? Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Eu também ficava em dúvida, por isso que eu entendo se você tem dúvida. E fui tentar entender, porque Jesus não cumpriu a lei do jeito que era para cumprir, pela visão do povo lá, os fariseus, os saduceus. Essa palavra cumprir vem do grego que foi escrito no Testamento, pleirou. Olha que nós vamos você colocar aí no seu filho. Pleirou. O que quer dizer? Coloca no seu, pastor, no meu já tem, gente, senão eu colocar mesmo, né? Pleirou, que é o cumprir, quer dizer dar pleno entendimento da lei, levar a lei à sua plenitude ou completar a lei. Amém? Você está entendendo? Deus, aleluia. Jesus veio dar pleno entendimento da lei, porque ninguém tinha, né? A lei era boa, mas ninguém entendia. E Jesus veio dar pleno entendimento da lei. Tudo bem? Vou dar um exemplo para você. Mateus 7,21, Jesus falando para não matar. Amém? Você não pode matar não, tá? Mas eu já matei, pastor, pede perdão a Deus. E se não pagou, paga. A dívida lá na justiça. Não matará, certo? Estava na lei de Moisés. Amém? Mas aí o pleno entendimento, Jesus vai mais longe. E diz no versículo 22, 7,22, que se você ficar nervoso ou ressentido, você vai para o inferno. Isso é o pleno entendimento. Jesus expandiu a lei. Amém?
Tudo bem? Você compreendeu? Comprei, agora tudo bem. Hebreus 7, 25 ao 28 diz que algumas coisas interessantes, que Cristo pode salvar quem se chega a Ele, a Deus através dele. Gente, não tem outra ponte, outro meio a não ser Jesus. Pastor, e a Virgem Maria? Respeito demais. Amo Maria mais do que eu amo muita gente nessa terra. A mãe do meu Senhor e Salvador Jesus, uma mulher reta, santa, né, com qualidade, senão não teria sido de Jesus. Respeito quem ama Maria, mas Maria não é uma deusa, não é uma Messias, não é uma Crista. Salvação é só em Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão comigo. João capítulo 17, versículo 3 diz o quê? E a vida eterna é esta, que conheça a ti só o único Deus, e é Jesus a quem enviaste. Se me falha a memória, 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e o homem. O Papa, o pastor, está repreendido em nome de Jesus. Quem está lá? Jesus Cristo, homem. Amém? Então é só Jesus, mas não tem outro meio não. Então Jesus pode salvar todos que se chegam a Deus através dele. Isso está no versículo 25. No mesmo 25, diz que ele está à destra do Pai e vive para interceder por nós. Você tem um intercessor junto ao Pai, certo? O capeta chega e diz: eu vou acabar com ele, Deus. E o diabo tem acesso a Deus. Jó diz isso de forma clara: eu vou acabar com ele, Deus. E Jesus está à destra do Pai e vê você confessando pecado. Não, Pai, ele acabou de confessar, pediu perdão para mim. E Deus disse: capeta, passa fora, bota o rabo meio, espera, some aqui. Você não vai matar ninguém, né? Isso é interceder, amém? É você tomar o lugar de alguém, é você se colocar entre Satanás e a pessoa. Você pode interceder pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua filha, por qualquer pessoa. E você pode se colocar entre a pessoa e o diabo. Você não toca naquela pessoa, porque eu não permito, no nome de Jesus. Eu sou de Deus e você não passa por cima de mim, porque em mim está aquele que vive e que reina para sempre, maior que aquele que está em mim, que aquele que está no mundo. Aleluia. Sai em nome de Jesus, o bicho não vem. Rapaz, esse neguinho ficou doido e sai, e precisa sair. Agora você tem que estar com a vida reta. Se você falar com o capeta, você não vai. E se você não estiver reto, ele vai e ainda leva você junto. Amém? Tem gente que vai expulsar capeta e só na risada do capeta ele vai derrubar. Eu te amo. Só a risada, não vinha, sabe? Vem doido. Uma vez, amigo meu, lá de Paraná, antiga igreja, eu vou contar a história dele, porque às vezes é muito ruim, sabe? Então é melhor falar dos outros, né? E aí ele estava em casa, solteiro, meio sem fazer nada. Se ficar sem fazer nada, vai cair em pecado. E aí ele cometeu um pecado, aqui eu não vou falar qual, porque a maioria de vocês aqui já sabe. E ele, quando ele acabou de cometer o pecado, uma vizinha veio bater na porta desesperada. E ele, sem entender quem que era, foi para a porta. E o povo no bairro sabia que ele era crente e que expulsar o demônio. E aí, quando ele abriu a porta, ele disse: ai, irmão, que bom que você está aqui, irmão. Pelo amor de Deus, a dona fulana está endemoniada, nós duas para cima. Estava bagaceira, já bateu nos 5 lá, irmão. Só você mesmo para poder expulsar, que você é o nome de Deus, né? Ele olhou para lá e para cá e... vamos, irmão, vamos. Tá bom, irmão, vamos soltar a Bíblia, vestir uma calça ali, tá? Só pode vir, eu estou indo. Ele foi: meu pai, me chama, Deus me perdoa. Me perdoa, Jesus. Eu estou me falando assim, o que eu faço? Que é desespero. O que fazer? Você tem que ir? Não. Aí eu vou pedir perdão para Deus ali, minha volta, né? Pegou a Bíbliazinha dele, montou na bicicleta e saiu pedalando em câmera lenta. Cada pedalada era 10 minutos, sabe? Quando ele chegou lá, o irmãozinho da Assembleia já tinha, que era mulher daquela de coque de oração, já tinha expulsado o demônio, né? Mas ele, quando chegou, estava cheio de gente em volta da casa. Todo mundo olhou para ele e disse que era como se todo mundo soubesse qual que era o pecado dele. Ele ficou arrebentado. E montou só o carro para casa. Ele contou para ele: toma. Gente, tem gente que se passa uma cura com capeta, ele não acorda não. Esse mesmo rapaz, um dia lá na igreja, tinha um pátio grande, que os irmãos colocavam as motos dos carros. O nosso pastor falou assim: olha, eu quero alguém todo mundo aqui cuidando dos carros. Tinha os molequinhos encapetados que pegavam o prego e ia lá no carro dos irmãos e o irmão foi falar com a irmã
Ele falou, irmão, é que meu filho é precoce, viu? Falei, mas isso é falta de pau no lombo. Gente, um filho não faz com isso não, porque senão eu vou lá escrever no carro da pessoa, sabe? Ele nem vê. E aí, o meu não faz. Se ele fazer, vai ficar grudado no olho dele lá. E aí, filho, gente, mas se teu filho for chamar atenção, tenha a humildade, fala assim, eu vou ver o que aconteceu de fato. Teus pais tão bandidos, amado, que o professor, que o diretor chamar, chega lá e vê que é pelo filho bandido, pela filha nojenta. Aí depois vira bandido e vai para a cadeia lá, né? E aí o que eu errei? O que errou? Porque você não podia ter apoiado o seu filho no erro. Filho, a gente não apoia filho quando é erradão, mano. Você pode não dar certo. Você vai, não, eu quero entender. Quero sim, né? Você entendeu, filho? Ou trata dele, confronta ele, amém? Tem mãe que chega brava lá na escola, minha esposa é professora. Esse trem gordo nojento, sabe? E meu filho? Maconheirinho lá, ela, né? Se você for chamado um dia lá, ou se eu for chamado, pode ser humilde. Foi, professor? Foi, diretor? Chega em casa, eu vou pensar coisa, eu vou entender o que aconteceu. Chega e dá uma pressa na criatura, né? Ver se é verdade ou não. Se não for, volta lá na escola, ó, meu filho falou isso, e assim, tem 3 coleguinhas que dizem que é assim, eu quero entender direito, né? Mas se estiver errando, confronta, amado. Amém? Amém mesmo? E esse mesmo irmãozinho, o pastor falou assim, ó, tem uns moleques aí riscando o carro dos irmãos, e vocês ficam de olho. Aí tá. Esse irmão um dia foi ficar lá, igual os caras lá da polícia, né? Assim, né? E de repente, quando ele está lá, entra pelo portão, um tal de Clebinho, que tinha desviado, estava endemoniado. E volta para as drogas e já entrou endemoniado. Indo sozinho lá no pátio, já tinha começado o culto, né? E ele olhou para lá e para cá, né? E o Evangelho, e veio perto dele, disse, vai acabar com você hoje, cara, não vai nada. Eu sou de Jesus, vou acabar com você, né? E aí ele botou a mão na cabeça do Clebinho, tentando expulsar o demônio, sai Satanás, sai o bicho não saía. Que ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que lá em Apocalipse 12:11, se não falha a memória, que o diabo foi vencido pelo sangue de Jesus. A palavra tem poder, a palavra vai expulsar esse capeta, né? Só que não dá confusão lá, né? Ele falou assim, é isso mesmo? Isso. Na hora lá ele falou assim, diabo, lá em Apocalipse 22:11 diz que você foi vencido pelo sangue de Jesus. A Bíblia deu uma risada. Ô irmão, você não está lendo a Bíblia não, né? Essa passagem está lá em Apocalipse 12:11. Acabou com ele, mano. O capeta sabe mais Bíblia do que muito crente. Amém? Amém? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Se você leu a Bíblia essa semana, se você leu a Bíblia hoje, o capeta está pertinho de você. Se você leu a Bíblia ontem, ele já chegou. Se você leu antes de ontem, ele já está junto. Tudo junto e misturado. Então diz o versículo que Cristo estabelece o Pai e vive a interceder por nós. Versículo 26. Que nos é conveniente ter um sumo sacerdote. É conveniente para mim e para você ter um sumo sacerdote. 26. Ele é santo, inculpável e sem mácula, sem mancha. Amém? Versículo 26. No 26 também, ele é separado dos pecadores. Versículo 26 também. Ele foi feito mais alto que o céu. 27. Não teve necessidade, como outro sacerdote, de ficar sempre oferecendo sacrifícios. 27, ele fez isso uma vez por todas, amém? Cristo fez um sacrifício único naquela cruz, amado. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele morreu por todos nós uma única vez e foi suficiente. 1 Coríntios 5,15 diz da morte de Jesus. 1 Coríntios 5,15 diz assim: não tem 15 aqui? Ou seja, tem 15. Deixa eu ver se é o seguinte, acho que é errado aqui na peça 3. Não, eu estou errado. 1 de Pedro 3,18. Esse seria o texto depois, deixa eu não anotar errado. É o 5,15. Hã? O 5,15 ele morreu. 5,15 1 Coríntios? Não, E ele morreu. 2 Coríntios. É, E ele morreu por todos para que o segundo ou primeiro? Segundo. Segundo, então é segundo. Acho que eu coloquei primeiro, mas é segundo. 2 Coríntios 3,15 diz o quê? Não, 5,15. 5,15.
E ele morreu por todos, ele, Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não deve viver mais para você, mas para Jesus. 1 Pedro 3,18 diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Hebreus 9, 27, 2 capítulos para frente do que nós estávamos lendo, diz também que Jesus morreu uma única vez. 9, 27 diz assim: e assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Amém? Amém. Por que o cristianismo é fake, é mentira? Porque a pessoa vai lá no terreiro e lá se envolve um guia, ele incorpora no cavalo, né? Na pessoa que tem o dom para receber, e ele diz que é a pessoa, o parente que morreu, é o vovô que morreu, é a mamãe que morreu. Isso é mentira. A pessoa não volta, amém? Céu ou inferno, ela não volta. Ao homem só ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então é mentira aquilo lá. Que a pessoa vai, filha, aqui é a mamãe, filha. Você lembra que eu te chamava de minha pituxinha quando eu via? É mamãe, era o que chamava de minha pituxinha. Fala mais, mãe, fala mais. Falando com capeta. Ô minha filha, a mãe quer dizer uma coisa para você. A mãe tem tanta saudade. Você lembra aquela vez que você fez uma florzinha para mim no dia das mães da escola, quando você tinha 9 anos? Ninguém sabia disso, eu não vou. Aí, ô minha filha, a mãe deixou uma joia para você. Lá naquele criado mudo, né? Tem um saquinho de veludo lá com uma joia, né? Um anel que era da sua avó, a mãe deixou de herança para você. Tá aí, ela vai de boa mãe e está lá. Foi mamãe que falou. É nada, capeta. Ele nos deu o dia inteiro, uma vez, ele sabe o nosso jeito de andar, de falar, nosso sotaque. Ele sabe onde veio com a nossa mulher, você veio com o seu marido, ele sabe tudo. Amém? E ele está vendo. Tudo bem? Mas por que eu estou falando, dando ênfase que Jesus morreu uma vez só por todas? Porque tem uma doutrina que fala do juiz investigativo, que não é verdade, de acordo com a Bíblia. Certo? Tem uma igreja, guarda o sábado, que diz que existe um juiz investigativo. Que em 1844, Jesus ele iniciou um trabalho no santuário celestial, investigando os nomes e as vidas de cada pessoa que se arrependeu e criou nele. Ou seja, a morte de Cristo, uma única vez, não foi suficiente para cancelar os nossos pecados. Então Jesus está fazendo um juízo nele desde 1844. Isso não é verdade, amado. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez só e foi suficiente. Amém? Isso é mentira. Você tem que conhecer a Bíblia. Se não chega uma pessoa com aceitador, ele te coloca no bolso. Aí você não sabe nada, você pensa que é algo que não é. Amém? Ah, pastor, mas respeita quem pensa diferente. Respeita quem pensa dessa forma, mas não aceita na tua vida. Não aceita que estudo bíblico na tua casa, amado. Isso é coisa do diabo. O crente tem que vir para a igreja. Mas lá em 2 João, não lembro o versículo aqui, diz que você não deve aceitar na tua casa uma pessoa que traz uma doutrina diferente da palavra de Deus. Você está recebendo por quê? Porque você é rebelde, tem preguiça de ler Bíblia. Aí quer que alguém vai mastigar e colocar na tua boca. Você não deve receber uma pessoa que traz uma doutrina, um ensino diferente da palavra de Deus. Aceita se fazer isso. Podemos dar o estudo bíblico? Não. Eu tenho pastor. Posso chamar o meu pastor para participar? Não. Então eu não quero. A Marcilene, a diaconisa Marcilene, teu filho está lá nos States, nos Estados Unidos. Velho, namorador, bandido, cabra, sabe? Aí a pessoa vem para a igreja. Na época, né? Era bandido, estava assim. Hoje casou, a mãe botou ele na linha. Aí ele começou a vir para a igreja. E um dia falou assim, pastor, um rapaz me pediu para fazer um estudo bíblico lá em casa. E assim, como é de Deus, pastor, eu falei para ele que estava tudo bem, mas está errado. Você tem pastor, por que você não pediu estudo bíblico para mim, que sou seu pastor? Fala o seguinte, fala para ele que no próximo o pastor vai lá, que o pastor quer aprender com ele também. Apareceu o cara de novo? Sim ou não? Desonestidade, irmão. Eu detesto gente desonesta. Eu não convido ninguém de outra igreja para vir para cá. Se vem porque quer, eu não convido. É uma desonestidade. O pastor lá ralou para ganhar aquela alma lá, aí vai eu, vamos para a nossa? Não. Amém?
quer pregar, que ele prega aí para um monte de gente aí, noiado, boqueiro, pessoa que está na zona, que está perdido, pessoa que está com ansiedade, depressão, é a pessoa boa para você pregar, mas não convida ninguém de outra igreja para vir para cá não. Amém? Os pastores não têm ética, amados, muitos são bandidos, eles não têm ética. Sair aqui na rua e pregar, ninguém quer. Tem pessoas que estão nessa igreja, aqui nesse culto hoje, que chegaram endemoniados, hoje está expulsando o capeta dos outros, mas foram anos de luta, amado. Vai de madrugada, vai expulsar o capeta lá da pessoa, aí a pessoa está limpinha, está gordinha, está bonitinha, Deus está usando, vamos lá para uma igreja. Isso é uma pessoa ser muito mau caráter. Eu não faço bem disso não, amém? Você está aqui porque você quer, se você é de Deus, eu não te chamei para vir para cá, você veio porque Deus fez algo na tua vida, sim ou não? Tem alguém aqui que você estava bem lá e eu fui lá te chamar? Erga a mão e me chama de mentiroso aqui na frente, por favor. Deteste gente desonesta, amado. E o que tem pastor desonesto, você não imagina. Tudo bem? Posso continuar? Romanos capítulo 8, versículo 1. Você sabe que eu sou muito amado pelos pastores da cidade, né, gente? Sim, senhor. Você sabe, né? Deus que até chora quando me vê essa emoção, sabe? Não quer me pegar de pau. Tá bem que o único que tem facão é você. Não pega não, porque eu uma galinha que corre, gente. Romanos 8:1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações que tem na tua vida que crê em Jesus? Quantas, amado? Nenhuma. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne gostam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Amém. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Para o pecador sim, para você que se arrepende e tem buscado mudar de vida, não há. Sim, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todo mundo sabe de cor. Se alguém está em Cristo, está condenado, é isso? Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas, o teu pecado antigo já passou, porque Ele te perdoou e tudo se fez novo. Amém. É a palavra que diz, amado. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a palavra de Deus, certo? Amém? Amém mesmo? Se você puder ficar em pé, nós lemos aqui os últimos versículos, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, a vida que Ele entregou na cruz uma única vez é suficiente para te levar para o céu pela eternidade. Aleluia. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos no estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá o quê? Testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Aleluia. Jesus foi oferta pelo teu pecado e pelo meu pecado. Eu creio. Pastor, mas eu não venci o pecado. Vença no nome de Jesus. Amém. Ele está desce do Pai, intercede pela tua vida. Mas não fique em pecado, peça perdão a Deus, arrependa-te em nome de Jesus. Versículo 28, para encerrar. A palavra que foi posterior à lei constitui um filho perfeito para sempre. Esse filho quem é? Jesus. Jesus de Nazaré. Amém? Pastor. Vamos cantar um hino aqui e já estou encerrando. Deus abençoe a tua vida, seja comigo, 19h30, no nome de Jesus. As pessoas estão nas redes sociais.